Oi, gente, meu nome é Luana, eu estou no segundo ano do ensino médio do Colégio Kelly. Estou muito feliz por estar aqui. Nós temos uma convidada muito especial. Ela pode, com certeza, se apresentar muito melhor do que eu. Então, é isso, eu passo a palavra para você, seu nome, o que você faz, o que está sua empresa. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Um prazer, Imagina. uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Marina Prado, eu sou diretora comercial da Learnbase. E a Learnbase é uma empresa que representa diversas soluções, as melhores soluções educacionais que tem no mundo. Então, a gente trouxe elas aqui para o Brasil para apoiar vocês, alunos, que são os usuários finais de todas essas ferramentas que a gente representa. Sim. É muito legal falando aqui que, a gente usa muito o Kahoot, que vocês trouxeram hoje. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que legal! Sim. Elas representam o Kahoot, que a gente usa muito, a gente gosta muito. E, enfim, eu vou trazer algumas perguntas e a gente vai conversando. Maravilha. Primeiro, como a Learnbase traduz o imediatismo dos jovens de hoje em dia em oportunidades de aprendizagem? Legal. Esse é um desafio, assim, muito constante, porque cada vez mais as pessoas estão ficando mais imediatistas. E assim, conforme as gerações elas vão chegando, isso a gente nota que vai aumentando. E também com o uso da tecnologia. Então, é assim, você fica entre a cruz e a espada, né? Ao mesmo tempo que eles são imediatistas, que eles precisam muito da tecnologia, eles foram criados com muitas tecnologias, a gente oferece tecnologia. Então, a gente fica naquele dilema, será que a gente está incentivando isso de uma maneira positiva? Sim. Ou será que isso vai contribuir mais com esse imediatismo? O que a gente entende? Que a gente contribui de uma maneira positiva. Por quê? Enquanto as redes sociais, elas meio que atrapalham um pouco nisso, por aquela quantidade de informações que você está vendo, ou às vezes você não consegue se prender em uma informação, porque a gente acaba passando ali, você fica 3 segundos. Se em 3 segundos aquilo não te engajou, você não vai querer ver aquilo lá. Então, hoje a Learnbase, ela tem como um princípio fazer com que a educação seja a melhor possível para os seus alunos e de uma maneira mais suave e adaptada à realidade da escola, dos alunos e das demandas, né? Então, a gente traz o que há de melhor, né, no mundo inteiro para facilitar, para ajudar nesse processo. Então, por exemplo, o Kahoot, que vocês já usam, ela é uma coisa que, quando muito bem utilizada pelos professores, você esquece que você está em sala de aula. Né? Exatamente. Porque ela é tão atraente. Ali você consegue fazer várias coisas, desde um simples jogo para entender como é que os alunos estão sentindo a escola, como os alunos estão engajados, até as provas você consegue fazer ali. E, às vezes, promover ali algum tipo de competição saudável entre os alunos, né? Isso é muito legal, isso é muito positivo. E existem outras ferramentas também que a gente tem que trabalha essa sensação no aluno de que, ok, tem muita coisa para eu consumir, mas isso vai ser maçante, isso vai ser difícil, isso vai me deixar entediado. Então, a gente traz as tecnologias que conseguem levar isso de uma maneira mais fácil, que seja mais agradável e mais suave para a jornada de aprendizado do aluno. E que oferece certos tipos de recompensa, por exemplo. Então, hoje existem tecnologias que te ajudam a trazer os conteúdos de maneira muito simplificada, claro, de acordo com o que o professor disponibiliza, e que isso vai te deixando curioso, vai te incentivando e aquilo vai te certificando também, né? Pode ir te dando algumas credenciais, algumas recompensas. É isso, pode te recompensando. Na verdade, essa é a palavra ideal. Então, né, para responder agora diretamente a sua pergunta, como é que a gente consegue lidar com esse imediatismo dos alunos, trazendo o que existe de melhor, mais moderno e acompanhando a evolução das gerações em relação às tecnologias, principalmente em sala de aula. Você falou do imediatismo e até mesmo, por exemplo,
do imediatismo não, mas da recompensa. E até mesmo dá pra usar o imediatismo com isso, porque eu acredito que, por exemplo, eu falo do Kahoot porque a gente usa realmente bastante, né? Mas, por exemplo, a questão da recompensa. No final, você vai ver quem que pegou o primeiro, e aí você tem que responder rápido, porque quanto mais rápido, mais pontos, não sei o quê. Então, eu acho que é muito juntar também, tipo, não só excluir o imediatismo, mas também usar isso como uma forma de agregar e não atrapalhar, porque você não é a primeira pessoa que falou das redes sociais. Então, assim, eu acho que realmente é algo que atrapalha ou algo do tipo, e que esses aplicativos diferentes e que não seja, como você disse, maçantes, como pegar um livro e ler, por exemplo, pode ajudar muito bem e até tirar a pessoa da rede social e para otimizar o tempo dela, né? Sim, com certeza. O imediatismo, na verdade, às vezes ele pode ser um incentivo. Sim. Também para você. Só que, claro, para você conseguir ter aí que está o pulo do gato, eu acho. Para você conseguir ser imediatista de uma maneira assertiva, para você ser ali certeiro no que você precisa fazer, você tem que ter um embasamento. Então, o seu imediatismo ele não pode te atrapalhar no sentido de como é que eu estou adquirindo o meu conhecimento, né? E eu acho que o imediatismo também se deve ao fato de que as pessoas elas querem o resultado muito rápido. Sim. Só que tem que entender que o resultado rápido, muitas vezes, ele não é o resultado ideal. Sim. Algum resultado ele vai dar. Então tem que ter essa visão a longo prazo. Ok, como é que você pode ser mais imediato? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais desenvolvido for o seu pensamento crítico, o seu raciocínio e tudo mais, aí você consegue, ok, ter muitas ideias, colocar isso no papel de maneira organizada para daí executar e sim fazer valer do seu imediatismo ali, né? Começar a pensar muito rápido. E eu acho que as tecnologias hoje elas acabam incentivando isso, principalmente por uma questão visual, né? Hoje você tem que ser extremamente visual para engajar. Hoje, talvez, para os jovens, como você disse, o livro, aquela página branca com um monte de letra não seja tão atrativo. Sim, Então, na sala de aula, você consegue desenvolver isso. Claro que, às vezes, você vai ter que pegar o livro. Não vai ter jeito, né? Sim, tá certo. Então, aproveitando, eu acho que até a próxima pergunta que eu tenho é muito nesse sentido, porque a pergunta é, se você pudesse ensinar, ou a empresa em si, ou os próprios aplicativos, alguma coisa para todos os jovens do mundo em 5 minutos, o que você acha que seria e como vocês fariam isso? Eu acho, jovens, que eu bombardearia vocês de perguntas. Fazer pensar. Eu ia fazer pensar. Por quê? Porque eu acho que os jovens, eles precisam ser, eu acho que isso é uma coisa que eu venho sentindo, né? Eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, depois eu fui trabalhar com adulto e eu fui percebendo assim, a diferença nas gerações. Vocês têm que ser inconformados. Inconformados, inquietos, porque isso vai desenvolver um instinto de curiosidade em vocês sempre questionarem o porquê das coisas, qual que é o objetivo final e entender para trilhar, né, o melhor caminho até esse final que vocês precisam. Também tentaria ensinar vocês, provavelmente nesses 5 minutos, iria fazer uma dinâmica de grupo. Ainda trabalhar em grupo. Para ainda trabalhar em grupo, sim, tem que ser colaborativo, né? Eu acho que isso precisa ainda ser desenvolvido, porque você fica ali tão individual com os seus aparelhos, que às vezes a gente esquece da interação humana, o quanto é importante você ter ajuda um do outro e se capacitar. Sempre você precisa estudar, não adianta. Sem o conhecimento, você não consegue executar o que você precisa. Pode ser uma coisa muito simples, como varrer o chão. Se você não aprender a varrer o chão, você não vai conseguir varrer o chão. Assim como, sei lá, física nuclear. Sim. Você vai precisar estudar muito para você conseguir ter um resultado efetivo naquilo. Então, e como que você consegue todo esse conhecimento? Perguntando, questionando, enfiando a cara ali, seja no aplicativo, seja no livro, seja onde for, que vai te munir de informações para você conseguir desenvolver aquilo. E sempre quando você tem a troca com o outro, é muito interessante porque você consegue aprender por outro ponto de vista. Desculpa.
Então, às vezes, o que você está me trazendo é uma perspectiva que eu não tinha percebido. Né? E isso vai me trazer outros questionamentos. E pode ser que eu fique mais inquieta ainda, mais inconformada ainda, e vou te devolver outras perguntas. E a gente pode chegar numa ideia, assim, muito, muito rica. Né? Então, também essa pergunta. O que eu ensinaria em 5 minutos? Pergunte, seja inquieto, questione, colabore sempre, tenha interação com seus colegas, estude. 3 dicas aí que fica para esse episódio, essas 3 dicas. Eu acho que essa finalizou assim com chave de ouro, não tem nem mais o que falar. Eu acho que isso também, o Guilherme tinha falado já, de que a gente precisa da troca, e eu concordo super. Eu agradeço pelas suas 3 dicas e também por toda a nossa conversa, de verdade, muito obrigada. E é isso, muito obrigada, gente, esse foi o episódio, é isso. Obrigada.